Se você está neste canal, é muito provável que você já tenha tomado a pílula vermelha. E agora? O que fazer depois de acordar para o mundo como ele é, principalmente aqui no Brasil? Vocês estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos. Deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista também aos outros e, por favor, siga-me no Twitter. A pílula vermelha no filme Matrix representa uma ferramenta para que o personagem principal, Keanu Reeves, possa sair da escravidão que ele estava. Se ele escolher a pílula azul, ele continua na ilusão, escravo de um sistema. Se ele escolher a vermelha, ele acorda para a realidade. Daí, quando ele escolhe a vermelha, ele descobre que a situação dele é muito pior do que ele poderia jamais sonhar. Era algo tenebroso, algo terrível realmente. E é isso que aconteceu conosco, quando não sei o que foi que te acordou, se foi um livro do Olavo de Carvalho, um vídeo do Nando Moura, não sei exatamente o que te acordou, mas quando você acordou e descobriu que o Brasil estava completamente dominado por socialistas, por um movimento de esquerdistas que dominou todo o jornalismo, praticamente todo, dominou todas as instituições de ensino, praticamente todas, e grande parte das igrejas. Então quer dizer que praticamente todos os formadores de opinião deste país, igrejas, jornais, escolas, estavam na mão do inimigo. Quando você percebeu isso, é muito provável que você tenha ficado praticamente desesperado e pensado: o que eu posso fazer? Sou um só. E alguns de vocês podem falar: pô, por que Deus permitiu isso? Deus não permitiu isso. Quem deu espaço para esse mal nascer no Brasil fomos nós mesmos, fomos nossos pais, nossos avós que foram deixando. Mesmo porque foi tudo feito nas sombras, então poucos de nós tinham a inteligência de perceber antes de ser tarde. Um destes é o Olavo de Carvalho. Se você ainda está um pouco confuso, sabe mais ou menos, mas não tem muita certeza do que está acontecendo, leia o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho, uma coletânea de centenas de artigos do Olavo que deixa claríssimo o que aconteceu com o Brasil e com o mundo, de certa forma. É muito importante para a esquerda que o Olavo de Carvalho seja desmoralizado, porque ele é o maior pensador da direita moderna. Ele é o maior. Vai falar, é Chesterton, é Burke, é isso. Não, o mais importante para nós é o Olavo de Carvalho. Por isso que eles chamam desesperadamente o Olavo de astrólogo. O que tem a ver com astrologia, o que ele faz? O Olavo de Carvalho é um filósofo. Os livros do Olavo são literalmente uma red pill, uma pílula vermelha que, se você tomar, dificilmente você continua sendo esquerdista. Mas a questão desse vídeo é: será que nós estamos, alguns de nós, tendo uma overdose de red pill? Estamos tendo uma overdose de pílula vermelha? Porque a luta continua, é diária e tudo mais. Agora a gente vai ter a possibilidade de o Terça Livre estar montando aí alguma coisa para ter uma militância mais organizada do Bolsonaro. Eu acho super válido. Talvez eu faça um vídeo mais detalhado sobre isso no futuro. Mas a questão não é essa. A questão é que, embora a luta continue e seja constante, é como Cristo disse no Evangelho: ocupai-se até que eu venha. A gente sabe que tem algo maior rolando, espiritualmente, politicamente, na luta de ideologia e tudo mais. Mas e a nossa vida? Porque o ser humano, ele não pode viver só de luta, só de confusão, ele precisa viver também de esperança, de alegria. E será que você está destruindo a sua psique, a sua mente, de se jogar por completo, mergulhar por completo nessa luta e esquecer de cuidar também da parte do ser humano que precisa de esperança, precisa de conforto? Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu vou mencionar para os senhores alguns detalhes que eu acho que são importantes. Disforia de gênero, aquela questão, o homem que gostaria de ser mulher, mulher que gostaria de ser homem. A direita não tem algo de uma rixa, um problema com essas pessoas que sofrem disso. O problema nosso é que a disforia de gênero se tornou uma ferramenta da esquerda.
Feminismo. A direita não quer criar uma contenda direta com o feminismo. O problema é que o nome feminismo, o que antes se chamava feminismo, se tornou muito cedo uma ferramenta da esquerda. Vício e entorpecentes. Nós não queremos matar os usuários de entorpecentes. Queremos sim que os narcos sejam parados, se possível com vida. Mas se houver confronto, preferimos que o narco tombe do que um policial, porque o policial está fazendo bem e o narco está fazendo mal. Mas o vício entorpecente se tornou uma ferramenta da esquerda. Imoralidade, pedofilia se tornaram ferramentas da esquerda. Preguiça, falta de esperança se tornou uma ferramenta da esquerda. Eu vou explicar cada um desses, primeiro eu vou enumerar. E, por último, é claro, a miséria e a fome se tornou uma das mais importantes, talvez a mais importante ferramenta da esquerda. Pedofilia é um crime, imoralidade é um problema pessoal da pessoa, que ela vai destruir a moral dela, os valores e tudo mais. São questões individuais que devem ser tratadas de forma individual. O problema é que tudo isso que eu falei, sobretudo a miséria e a fome, se tornou uma ferramenta da esquerda. Perceba que é importante para a esquerda instrumentalizar a miséria e a fome, mas não é importante para a esquerda que deixe de existir. Por quê? Porque a partir do momento que deixa de existir, eles perdem uma ferramenta poderosa. É importante que haja esse conflito. Quanto mais pessoas sofrendo de disforia de gênero, querendo ser trans, melhor para a esquerda. Mas não porque eles amam a disforia de gênero, porque eles amam os transexuais. Não. Nós temos muito mais compaixão pelos transexuais do que eles. Eles precisam que isso aumente cada vez mais, porque eles descobriram formas de instrumentalizar isso como uma ferramenta da esquerda. Da mesma forma, o vício em entorpecentes, não é que eles amam o viciado, eles super apoiam, acham que é lindo. Não, eles sabem que o viciado se torna um idiota útil. Sabem que uma pessoa que é escrava do vício em entorpecentes é uma boa ferramenta para a esquerda. Porque o vício, ele te torna um drone daquilo no que você é viciado. Você age em função dos interesses do demônio que é a droga. Demônio metaforicamente falando, talvez. Eu vivo dizendo nos meus tweets, nos meus vídeos, parece ideologia, mas muitas vezes é só vício em entorpecentes. Vocês conhecem muitos, já devem ter conhecido, muitos viciados em entorpecentes que falam com grande propriedade e têm argumentos fantásticos. Na verdade, são só um drone tentando defender o vício. Não é ideologia, é vício em entorpecentes. Eu conheci uma pessoa que vivia falando sobre importância social, não sei o que, da favela, tal. Daí eu falei, pô, que legal, né? Não, na verdade ela era viciada em cocaína, era só isso. Ela estava cagando pro favelado. Porque, primeiro que o que nós temos que desejar pro favelado é que ele vá embora da favela, porque é uma vida terrível. Sem infraestrutura, sem segurança, vivendo ao lado da escória da humanidade, que são os narcos. O que nós temos que desejar para quem está com miséria e fome é, além de suprir a necessidade imediata de um prato de comida e tudo mais, é que ele deixe de ser miserável e faminto. Que ele consiga se tornar, se possível, rico, milionário, se possível. Eu já falei para os senhores em outros vídeos. A solução da fome e da miséria não é só ficar chafurdando na fome e na miséria. É aumentar a dependência das pessoas. Não, a solução para a fome e para a miséria é mais e mais e muitas pessoas se tornando milionário. Porque o milionário vai ter condição de primeiro gerar emprego, vai ter condição de ajudar muita gente. E eu dou um exemplo para os senhores. Se você tiver 10 reais e você fala, vou dar tudo que eu tenho para ajudar os pobres, você vai dar só 10 reais para ajudar os pobres. Se você tem 10 milhões de reais e você fala, eu vou dar só 10% do que eu tenho para ajudar os pobres, daí você vai dar 1 milhão de reais. Perceba o poder da prosperidade. E
Por último, a preguiça e a falta de esperança se tornou também uma ferramenta da esquerda. Por quê? Porque as pessoas falam, não tem jeito, não dá para vencer nesse mundo, não dá para ser feliz, tá tudo na mão do mal mesmo, é isso mesmo. É isso tudo que a esquerda precisa, ela precisa de pessoas indefesas, pessoas que estão sem condição nenhuma. Então, nós temos que entender que praticamente todas as pessoas de todos esses grupos, alguns claramente vítimas, como por exemplo os miseráveis, outros mais pro lado dos vilões, como por exemplo os pedófilos viciados em entorpecentes, e alguns no meio termo talvez, como militantes feministas. Todos esses são escravos da esquerda, instrumentalizados pela esquerda e enganados pela esquerda. Enganados por um movimento que às vezes nem é assim tão organizado, mas cujo objetivo final é controle total de tudo. Quanto mais controle, melhor. Quanto mais miseráveis, melhor. Quanto mais o Estado sendo o guardião de todas as benesses, seja a comida, seja a água, seja até a própria vida, melhor. Porque quanto mais livre nós somos, pior é para a esquerda. Então, para encerrar esse raciocínio, o que eu gostaria de ver para os senhores, para a minha vida também e para a vida dos senhores é, sim, vamos continuar lutando. Sim, estamos red pillados, tomamos a pílula vermelha, tomamos a red pill. Sim, lemos Olavo de Carvalho, lemos Flávio Gordon, lemos Dr. Lyle Hossiter, lemos Chesterton, lemos Flávio Morgenstern. Lemos tudo isso, fazemos estudos, manifestamos quando tem manifestação, fazemos vídeo, fazemos podcast, comentamos no Twitter, YouTube, Facebook e tudo mais, WhatsApp. Tudo isso é importante. Mas lembre-se das palavras de Cristo, ocupai-se até que eu venha. Divida a sua vida em vários departamentos. Não fique só chafurdando nessa luta. Ai meu Deus, a esquerda, e agora? O que eu vou fazer? Senão você vai enlouquecer. Você tem que ter um espaço na sua vida para desenvolver a sua própria felicidade, a sua esperança, para você progredir. Se nós acreditamos no poder da livre iniciativa, do empreendedorismo, é nossa obrigação prosperar. Se nós acreditamos que é possível vencer sem ter que ser um escravo do Estado, é nossa obrigação, de alguma forma, colocar a nossa vida num trilho bom, nem que demore 10, 20 anos, para que nós tenhamos a prosperidade que nós acreditamos que um país livre possa ter. Mas o nosso país não é livre ainda. Mas, às vezes, nós temos que achar a liberdade no mundo de escravos. Às vezes a gente tem que achar uma forma de ser livre no mundo de escravos. Muita gente conseguiu. Como fazer? A primeira coisa para se conseguir é ter o desejo. Falar, não, eu tô acordado, eu sei o que é esquerda, estou lutando, estou apoiando o Bolsonaro. Quando acabar esse mandato, apoiarei o próximo que estiver disposto a lutar contra o socialismo. Se for o Bolsonaro, será o Bolsonaro, e assim vamos. Mas eu tenho o propósito de melhorar a minha vida, de progredir materialmente, inclusive, espiritualmente também. Eu tenho o propósito de ficar rico, por que não? Porque se você não tiver o propósito, você nunca vai ter o resultado. As pessoas se perguntam no fim da vida, por que eu não consegui tal e tal resultado? Você tinha esse propósito? Você foi atrás disso? Você tinha esse objetivo? Estava anotado em algum lugar? Tinha prazo? Tinha método? Quando o método falhava, você fazia ajuste? Eu falo, não sabia, eu achei que acontecia. Ninguém acorda e é o top do top, tem milhões de reais na conta, a empresa progrediu pra caramba, do nada ele acorda e fala, peraí, agora eu sou o presidente dessa firma aqui, não sei como isso? Isso não existe. A gente só chega em algum lugar relevante se a gente caminhar arduamente com intento para esse lugar. Isso não é um vídeo de coaching, é um vídeo de realidade, é uma red pill do bem, uma red pill um pouco mais positiva, porque Deus não fez esse mundo, embora seja um mundo destruído pelo mal, pelo pecado, não fez esse mundo só pra gente chorar dia e noite,
pra gente estar sempre rangendo os dentes. Não, tem muita alegria nesse mundo, tem muita coisa boa. E Deus abençoa aqueles que buscam suas bênçãos, materialmente e espiritualmente falando. Mas as pessoas têm pavor de ser abençoadas materialmente e depois se perguntam por que não são. Sabe o que é isso? É a doutrinação esquerdista vivendo dentro de nós. Nós somos vítimas até hoje dessa doutrinação. Então, sempre lembrando que tudo isso que eu falo, nós temos que ter objetivos, ser otimistas, trabalhar e lutar também e se apegar cada vez mais com Deus, quem for cristão. Tem muito ateu no canal, esses eu respeito e tudo mais, aí vocês se apegam à honra, à família, seja lá o que os sustenta. Não vou ser leviano, achar que todo mundo vai entender o mundo da mesma forma que eu. Aliás, seria muito bom que alguns de vocês entendessem isso, porque eu vejo pessoal aí que gente que eu gosto muito, inclusive, falando, porque tem gente que não vai entender as coisas como a gente entende, espiritualmente falando. Então não adianta você ficar querendo arrumar rolo com esse pessoal. Se nos pressupostos básicos que eu vivo falando nos outros vídeos há um entendimento, então vamos vamos andar a partir desse entendimento. As divisões, os desentendimentos no que diz respeito à metafísica, a se Deus existe ou não, se Cristo salvou o mundo ou não, como nós acreditamos que Ele é o Salvador, isso às vezes não vai se resolver. E nós temos que aprender a conviver com isso. Porque isso faz parte de ser adulto, isso faz parte de ter tomado a Red Pill e sair da esquerda. Então, para encerrar, sim, comemos a Red Pill, a pílula vermelha, estamos acordados, mas cuidado para não mergulhar numa espiral de desespero, ai meu Deus, a esquerda vai me pegar. Não é bem assim. Lutemos, sim, constantemente, tudo mais, mas temos que ter uma parte de nós que sonha, que não só sonha, porque sonhar é algo muito subjetivo. Uma pessoa que planeja, que tem objetivos, que tem aspirações. Objetivo é um sonho com prazo, é um sonho detalhado no papel, fala, eu quero isso e eu quero aquilo. E eu digo e repito para os senhores, queiram ser ricos. É importante. Nunca com marketing multinível, nem com pirâmide, nem com golpe. Não. Com a sua profissão, com o seu empreendimento, com a sua loja, com o seu trabalho, buscando, N formas de atingir o máximo possível. Queira ser o máximo possível. Por quê? Porque se você der 100% de R$10, e se você der 1% de R$1 milhão, você vai ter feito muito mais bem para o mundo dando 1% de R$1 milhão. Então ouse querer ser próspero, porque você sabe quem você é, sabe que quanto mais você tiver, mais você vai ajudar os outros. E a si mesmo também, seja feliz. Não fique achando, eu tenho que ser infeliz, se eu não for infeliz, tá tudo errado, eu não posso cuidar de mim, não posso me preocupar comigo mesmo. Não! Cristo disse, amai o próximo como a si mesmo, não mais que a si mesmo. Cristo não mandou pra gente que amasse o próximo mais que a si mesmo. Ele mandou que a gente amasse como a si mesmo. Se você não se ama, tá tudo errado. Porque você tinha que amar a si mesmo assim como ama o próximo, usando a analogia. Então, sim, Red Pill, pílula vermelha, estamos acordados, mas não podemos deixar de ter esperança.